Olá, investidores, tudo bem? Hoje estamos estreando um quadro novo aqui no canal da Grão. Frequentemente vocês nos mandam algumas dúvidas no nosso contato com o atendimento ou nas nossas redes sociais. E para podermos ajudar a todos de maneira mais fácil e rápida, separamos um quadro para responder as dúvidas que chegam com mais frequência nos nossos canais de atendimento da Grão. E hoje, para começar, eu vou responder as 7 perguntas com base no que vocês já nos mandaram no passado. Então siga aqui para ver quais que eu vou responder e se por acaso uma delas é a sua dúvida. Mas antes, já curte esse vídeo aqui e se inscreve no nosso canal. Primeira pergunta: qual a segurança da Previdência da Grão ainda existir daqui a algumas décadas, Caso não, o que acontece com o meu suadinho dinheiro? Bom, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês precisam entender para que eu possa responder essa pergunta é que o dinheiro de vocês não se mistura com o dinheiro da empresa Grão. Eu, Vitor, sou cotista do Fundo Arca e sou sócio da gestora Grão. O meu dinheiro como cotista do Fundo Arca está numa conta completamente segregada do meu patrimônio como sócio da gestora Grão. Não há nenhuma mistura entre esses dois dinheiros. O que isso traz de segurança para você? Se a gestora Grão falir, o dinheiro da Grão é que some, não o dinheiro do fundo. O dinheiro do fundo está investido em milhares de ativos e aqui eu não estou exagerando. O Fundo Arca tem milhares de ativos investidos. Então, quando o seu dinheiro está investido nesses ativos, há pouca chance de você perder dinheiro num problema com a gestora. E por que eu digo pouca e não nenhuma? Porque existem os casos de fraude. Mas aí é uma fraude, algo que aqui na Grão você nunca vai passar. Eu boto a minha cara a tapa aqui e digo que você nunca vai sofrer uma fraude dentro da Grão. Ah, Vitor, mas não é só a Grão. Tem outros prestadores de serviços nessa operação. Sim, temos outros prestadores de serviço. Mas pelo mesmo motivo pelo qual eu expliquei para você, você também está protegido. Temos o administrador do fundo, que é um prestador de serviço. Se o administrador falir, você apenas vai substituir o administrador. Se a Grão falir, você também tem essa prerrogativa de substituir a gestora Grão. Se o custodiante falir, você também pode substituir. Mas tem um prestador de serviço que tem uma condição um pouquinho diferente, que é a seguradora. No nosso caso, nós temos 3 seguradoras: Icatu, BTG e XP. Reparem, eu falei de nomes gigantescos dentro do mercado financeiro brasileiro. 3 nomes dos maiores que existem aqui no nosso país. Entretanto, se uma das seguradoras falir e você tiver o dinheiro por essa seguradora, você tem 2 possibilidades. A possibilidade 1, você está com o dinheiro investido bonitinho, separado dentro do fundo. E aí, nada acontece. Será modificada a seguradora do seu plano de saúde, será modificada a seguradora do seu plano de previdência e vida que segue. O segundo cenário que tem um pequeno risco é caso você já tenha transformado o seu investimento em renda. Caso você tenha pego o dinheiro que você investiu na família Arca e defina que vai virar renda, fala com a seguradora, me paga a renda aqui, é perpétua. E a seguradora vier a falir, você pode sim sofrer com isso. E eu digo pode porque há mecanismos também que protegem você. Mas aí é caso a caso, individualmente eu não posso te dar a certeza. Então, enquanto seu dinheiro estiver investido no Fundo Arca, qual é o único risco que você corre? Os ativos que nós investimos. Vou trazer um exemplo aqui para você. No ano passado, por volta de fevereiro do ano passado, nós tivemos o evento das lojas americanas. Quando a Lojas Americanas conseguiu entregar para o mercado a notícia de que tinha uma fraude lá dentro. Uma fraude gigantesca, bilionária. Sabe quanto você perdeu de dinheiro pelas lojas americanas falirem naquele mês? 0,50%. Sim, você perdeu dinheiro com lojas americanas. 0,50% do nosso fundo, dos 100% do nosso fundo, estavam alocados em ativos de crédito das lojas americanas e aí a gente considera que perdeu esse dinheiro. Não perdeu 100% dele porque tem recuperação judicial, uma parte vai ser paga, outra não, mas para título de análise de risco, esse dinheiro foi perdido. Então a gente considera como perda definitiva dentro do fundo. Então, você só perde dinheiro na Previdência quando os ativos que você investe performam mal, falhem, quebram ou algo do tipo. E como que nós mitigamos isso? Com a diversificação estrutural de todos os produtos da nossa gestora. Agora, se mesmo assim não for claro para você, eu vou colocar aqui em cima um vídeo que explica detalhadamente essa pergunta aqui. O que acontece com o meu dinheiro caso cada um dos prestadores de serviços venha a falir? Pergunta número 2. Quanto da minha carteira devo alocar em previdência privada? Olha, essa pergunta é interessante. Eu costumo dar dica para vocês algo entre 20% a 30% da sua carteira. E também do seu fluxo futuro, porque se você pegar, coloca 30% hoje em previdência e investe só nos outros ativos, você vai diluir a previdência ao longo do tempo. Por que eu aconselho 30% e não 50% e não 100%? Porque você precisa realizar seus sonhos de curto e médio prazo. Quando você pensa em finanças, você não pode pensar
só na sua aposentadoria. Você tem que viver, você tem que realizar sonhos. Então você tem que ter o dinheiro para viagem de daqui a 1, 2 anos, você tem que ter o dinheiro para a compra do carro novo, para a compra da casa própria, você tem que ter reserva de emergência. E reparem, esses planos muitas vezes estão em horizontes de tempos inferiores a 10 anos. A previdência privada ela se torna um produto mais eficiente quando você aloca e deixa por mais de 10 anos, pois é quando a alíquota de imposto de renda cai para o menor possível, no caso da regressiva, que é de 10%. Então, você deveria, na minha cabeça, fazer o seguinte esquema aí com o seu dinheiro, a seguinte definição do seu dinheiro: 30%, 20% ao seu gosto, algo em torno disso, em previdência privada. E o restante você investiria em ativos focados nos seus sonhos de médio e curto prazo. E aí você pode diversificar bastante essa carteira. Comprar fundos imobiliários, comprar renda fixa, comprar ações, comprar criptoativos, comprar o que você achar que faz sentido. Mas não esqueça, obviamente, daquela reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu custo de vida, que tem que ser feito em Tesouro Selic ou algum ativo com uma segurança como essa. Pode ser um CDB de instituição de primeira linha, com liquidez diária dentro do limite do FGC, pode ser, eventualmente, algum fundo que tenha taxa zero e que compra apenas Tesouro Selic, pode ser uma série de opções, mas desde que preserve a liquidez e preserve também o conservadorismo, ou seja, não tenha volatilidade. Terceira pergunta: como funcionam aqueles rendimentos da Grão que vocês divulgam nas redes sociais? Olha, é bem interessante porque aqui a gente fala sobre rendimento de FIIs, aluguéis de ativos, rebates e tudo mais. A Grão tem como compromisso ser uma das gestoras, se não a mais transparente do mercado financeiro brasileiro. Então, diferente de várias outras gestoras que recebem dividendos, aluguéis, rebates, outras coisas e não comunicam, nós avisamos a vocês tudo o que está acontecendo com o seu dinheiro. E qual é a dinâmica disso, tá? Vamos pegar os fundos imobiliários. São os mais fáceis aqui de explicar, talvez o ativo que vocês mais entendam essa dinâmica. Todos os meses caem os aluguéis lá, os dividendos dos fundos imobiliários na conta corrente. Se você tem um FII, você já viu isso acontecer, ele vai lá e paga, por exemplo, 0,50%, 1%, né, sobre o valor dele de dividendos para vocês na sua conta corrente. Esse dinheiro, quando cai na sua conta corrente, você tem duas decisões a tomar: gastar ou reinvestir. É só isso que você pode fazer. No caso do nosso fundo, é a mesma dinâmica, só que a gente não tem a possibilidade de gastar. Esse dinheiro, ele não cai na sua conta corrente, ele cai na conta corrente do fundo, onde você é um investidor, e vira ativo para o fundo, então ele é caixa para o fundo. E nós fazemos o quê? Reinvestimos esse dinheiro para você. Ou seja, nós tiramos aquela possibilidade de você falar: ah, é só esse mês, caiu duzentão aqui, R$200, eu vou pegar, vou levar a patroa para jantar, e não reinvestir esse dinheiro. Então a gente tira da mesa essa possibilidade para você. Então todos os rendimentos, seja os FIIs, os aluguéis de ativos ou os rebates, eles são reinvestidos para você. O rebate é até um caso super legal, porque o rebate você não consegue ver como um rendimento. O FII, por exemplo, ele tá lá, ele vai subindo, 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 um dia ele cai um pouquinho e te paga essa queda, e depois ele volta a subir. O caso dos rebates não é assim. O fundo que nós alocamos está subindo, está crescendo o patrimônio lá, está rendendo e tal, e ele paga pra gente uma parte da receita da gestora. E esse dinheiro é devolvido para vocês na conta corrente do fundo, e nós avisamos a vocês quando nós recebemos esse dinheiro. E ele é o quê? Reinvestido. Onde? Na metodologia Arca como um todo, seguindo as nossas regras de diversificação e rebalanceamento. Quarta pergunta: como funciona o serviço de planejamento financeiro da Grão? Bom, vamos lá. Como funciona? O planejamento financeiro, ele é a base do seu futuro. Se você quer, por exemplo, comprar uma casa própria, você precisa se planejar. Se você quer fazer uma viagem, você precisa se planejar. Se você quer ter a independência financeira, você também precisa se planejar. O planejamento financeiro, ele funciona como um pilar nisso tudo. Ele vai te ajudar a descobrir qual a melhor forma de fazer este sonho virar realidade, para que você possa atingir esses objetivos da maneira mais assertiva possível. Vou tentar trazer isso de uma forma bem simples. Você contratando um planejador financeiro, ele vai literalmente pegar na sua mão e te ajudar nesse processo. Vamos imaginar que você queira comprar um carro. Quem aqui nunca cometeu aquele erro? Pô, quero um carro, vou lá, pego 20%, dou de entrada, financio 80% do carro. No final de tudo, quando você pegar o dinheiro que você gastou pagando as parcelas, mais a entrada, somar isso tudo e descontar do valor do carro, você vai perceber que você destruiu provavelmente um valor de mais um carro, ou às vezes até mais do que isso, porque você não teve o planejamento financeiro adequado. Existem maneiras mais inteligentes de você realizar o seu sonho, e no momento certo. Antecipar o sonho tem um custo, e esse custo geralmente faz com que você perca milhares e milhares de reais. E além disso, um planejador financeiro impede que você cometa erros, como eu já vi acontecer. Gente, por incrível que pareça, eu fiz uma reunião com um cliente e eu ouvi isso da boca do cliente. O cliente tomou a seguinte decisão: eu vou pegar um empréstimo no banco e eu vou comprar renda fixa. E eu fiquei chocado, falei para
Gabriele, por que você vai fazer isso? Não faz o menor sentido. Você vai pagar um juros de 25% ao ano contra um rendimento da renda fixa de 12, 13. Ele, não, mas é porque eu me obrigo a pagar o empréstimo, porque senão meu nome vai ficar sujo, e com isso eu me obrigo a investir, porque o dinheiro já está lá investido e rendendo para mim. E eu fiquei sem entender qual era a lógica dele. Isso é o quê? Falta de conhecimento e de planejamento financeiro. Se ele tivesse, em vez de pagando as parcelas do financiamento com juros abusivos, ele tivesse investindo para ele com certeza alcançaria o patrimônio que ele buscava muito mais rápido. Então, o planejador financeiro, ele é um personal trainer das suas finanças, desde um cara endividado até um cara que precisa saber como organizar um orçamento familiar para que ele possa realizar os seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Quinta pergunta: por que a Grão investe em fundos de investimentos e não diretamente nos ativos, como ações brasileiras e internacionais, por exemplo? Para responder essa pergunta para você, eu vou fazer uma analogia com futebol. Eu adoro futebol, né? Vocês sabem, eu já falei isso aqui, eu acho que algumas outras vezes. E imagine que você tenha duas opções para você montar um time de futebol. A primeira opção, você tem um clube que tem um orçamento com um valor X para você poder comprar os jogadores que você quer que joguem com você. Então, sei lá, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Sport, Vitória, Bahia, qualquer time. Ele tem um orçamento e ele tem que, com esse dinheiro, comprar os jogadores. Concorda comigo que ele não vai conseguir comprar os melhores jogadores brasileiros? Você vai pegar lá, Vinícius Júnior não vai vir pra cá jogar no Flamengo, você vai ver Lucas Paquetá também não vai vir jogar pra cá no Flamengo, o Alisson não vai sair do Liverpool e voltar pro Internacional. Você não vai conseguir comprar esses jogadores. Eles vão continuar jogando nos times que pagam mais pra eles. Então você tem uma restrição de quais são os jogadores que você tem aqui. Agora imagina que você pode ter a seleção brasileira. Você é o técnico da seleção brasileira. Você escolhe os melhores jogadores do Brasil para jogarem com você. Agora imagina melhor do que isso, se existisse uma seleção mundial, não apenas a brasileira, que pudesse escolher os melhores jogadores do mundo para jogarem no seu time. Qual seria a melhor opção? É óbvio que você me diria que a melhor opção, o melhor time seria a seleção mundial. E aí é que eu trago para você. Nós, como gestora, temos toda a humildade do mundo de saber que não temos capacidade nem financeira e nem de atratividade para ter os melhores gestores do mundo sentados na Grão, pois eles já estão nas suas próprias gestoras. Então, quando você pega, por exemplo, aqui no Brasil, César Paiva, gestor da Real Investor, uma das melhores gestoras de ações do Brasil, quiçá do mundo, ele não vai fechar o negócio dele para sentar aqui na Grão com a gente. Não faz sentido para ele, né? Você tem o Otávio, que toca a Guepardo, é um cara que tem a gestora há mais de 2 décadas. Não vai fazer sentido nenhum para ele sair da gestora dele e sentar aqui com a gente. E assim eu posso seguir falando outros, Ulisses da Esparta, né? Você tem o Lyon no Ibiúna e vários outros gestores. Não vou conseguir trazer os melhores do mundo para sentarem aqui e alocarem o dinheiro das ações que eu quero. Então, por que eu decidi montar um FOF? Por que a Grão decidiu montar um FOF? Pois assim eu posso ter a seleção mundial. Eu não tenho nenhuma restrição. Eu posso ter todos os melhores gestores do mundo, não apenas do Brasil, sentados trabalhando pra gente. E nesse momento, inclusive, né, eu cito do mundo, mas lá fora nós não escolhemos nenhum gestor, né? Nós temos um ETF, ou seja, nós replicamos um mercado, né? Nós escolhemos a gestora BlackRock, que tem um ETF. Mas, se em algum momento tiver algum gestor lá fora que venha a superar o índice de referência, ou seja, o S&P por longas janelas, nós vamos contratar esse gestor. E qual o custo para contratar esse gestor? É a taxa de administração deles. Só que nós devolvemos uma parte relevante, geralmente 50% dessa taxa de administração deles, para você. Se você sozinho tentar investir em qualquer um desses fundos, você vai pagar mais caro para investir do que investindo pelo nosso fundo, pois nós temos um desconto, porque somos investidores grandes. Hoje nós temos mais de R$1 bilhão sendo investidos em fundos desses gestores. Então nós temos ali uma porta de entrada muito maior do que o investidor sozinho teria. Sexta pergunta: qual a diferença de investir diretamente do aplicativo da Grão para as nossas parceiras? Olha, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que de produto não há nenhuma diferença. O mesmo Arca que você investe aqui é o Arca que está lá. Mesma regra, mesma taxa de administração, não tem taxa de performance, não paga entrada, não paga saída, não paga carregamento, devolve os rebates, recebe os dividendos dos FIIs, reinveste pela metodologia, é tudo exatamente igual. Não muda nada da Grão para os parceiros. Porém, no aplicativo da Grão, você tem uma profundidade de informações sobre o seu dinheiro que você não vai ter em nenhuma outra parceira nossa. E tá tudo bem, tá? As nossas parceiras são incríveis. Porém, elas têm que distribuir centenas de produtos. Tem metas a bater, buscam alocação, eventualmente buscando uma rentabilidade para as carteiras dos clientes e uma rentabilidade também para a empresa. E a Grão não. A Grão, ela fez um app focado em dar a maior
melhor experiência possível para o cliente. Então aqui você recebe push avisando que recebemos os dividendos dos fundos imobiliários, você recebe push avisando que recebemos aluguéis quando nós temos algum ativo alugado, rebates, você fica sabendo das nossas lives, dos nossos conteúdos. Quando você abre o nosso aplicativo, você consegue ver a carteira que o fundo está alocado, a performance da sua alocação. Ele foi feito com carinho, diria até com amor, para que vocês pudessem ter a melhor experiência possível ao investir na Arca. Então a diferença basicamente é de experiência. Ninguém vai replicar a nossa experiência, pois eles têm diversos ativos para investir e buscam de fato rentabilizar a carteira deles e dos clientes de outras maneiras. Sétima pergunta: qual o motivo de ter apenas renda fixa indexada ao CDI nos fundos da Grão e não também ao IPCA? Nós entendemos, pessoal, que a renda fixa ela é a parte conservadora de toda a nossa alocação. Nós olhamos renda fixa como caixa. Nós não olhamos renda fixa como uma alocação para gerar um alfa gigantesco. Ela é a parte segura da nossa carteira. Quando nós pegamos ativos indexados ao IPCA, por mais que eles façam sentido em diversas estruturas, em diversos horizontes temporais, eles têm uma volatilidade maior do que os indexados ao CDI. Só a título de comparação, um Tesouro IPCA 2050 tem uma volatilidade superior, às vezes, à da Bolsa. E nos melhores cenários, ela é muito parecida com a da Bolsa. Então você está comprando renda fixa com vol de Bolsa. E não é o que nós buscamos, tá? Nós buscamos ter uma carteira concentrada em CDI para trazer, de fato, o conservadorismo e a previsibilidade que vocês buscam na parcela de caixa. Até porque, considerando, por exemplo, o nosso fundo Arca, nós já temos 60% de renda variável na carteira. Então, os 40% de renda fixa, eles servem como uma âncora de rentabilidade, eles preservam a rentabilidade do fundo em momentos de muita volatilidade do mercado acionário e também nos ajudam no rebalanceamento, pois, por serem indexados ao CDI, nós podemos vender a quase qualquer momento sem perder muito dinheiro, mesmo que seja uma crise, e rebalancear toda a nossa carteira. Essa foi a estreia aqui do nosso quadro de perguntas e respostas, mas eu sei que tem muitas outras dúvidas que vocês têm e eu posso não ter respondido. Então aproveitem para deixá-las aqui no comentário do vídeo. As que tiverem mais curtidas, eu vou separar para que a gente possa responder no próximo vídeo. Combinado? Um abraço e até o próximo conteúdo nosso. Valeu!